Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Na terça-feira nós falamos sobre os atributos da igreja, entendendo atributos como qualidades essenciais da igreja, e destacamos desses atributos há 3 atributos da igreja. O primeiro deles sendo que a igreja ela é única, falamos da unidade da igreja, e que essa unidade da igreja ela não é provocada, mas nós falamos que a unidade ela já existe, porque a unidade ela se dá em Cristo. Então o fato de Cristo ser o cabeça, então tudo é em torno de Cristo. Então aí não é a igreja que vai provocar a unidade, não somos nós que fazemos acontecer a unidade. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos preservar a unidade lá em Efésios capítulo 4. Ele vai dizer isso, que devemos nos esforçar para preservar a unidade, porque ela já existe em Cristo Jesus. Outro atributo da igreja que nós vimos é a sua santidade. A igreja é santa, ela é separada do mundo justamente para influenciar o mundo por meio da pregação da palavra. Isso se dá por meio de cada crente. Então a igreja ela é santa. Nós, o povo de Deus, é um povo separado. Então esse é um atributo da igreja, é um atributo da igreja. O outro que nós vimos na aula passada foi a catolicidade da igreja, e vimos que catolicidade ou somos católicos não no sentido católico romano, mas no sentido do significado da expressão, porque a catolicidade é aquilo que é universal, traz a ideia que é aquilo que é universal, aquilo que é mais do que uma igreja local, é o ajuntamento de todos os filhos de Deus. Então, para se referir a esse ajuntamento, ao fato de que a igreja de Jesus Cristo está espalhada na face da terra, se utiliza a expressão católica. Para diferenciar, é óbvio, dos católicos romanos, nós falamos então que nós somos católicos apostólicos, porque temos o nosso fundamento Cristo, e fundamentamos o ensino por base no ensino dos apóstolos. Então, nesse sentido, a igreja católica apostólica, não a igreja católica apostólica romana, tá? Então essa diferença precisa acontecer. E encerramos dizendo justamente uma frase de Edmund Crowley, quando ele diz o seguinte, que a igreja é composta dos perdidos, aqueles que perderam tudo por causa de Cristo, mas encontraram tudo em Cristo, tá? Essa citação está no livro A Igreja, da série Teologia Cristã, da nossa editora Cultura Cristã. Na aula de hoje segue uma sequência do material de teologia sistemática do Lois Berkhof, tá? Então nós vamos dar sequência utilizando o material agora de Lois Berkhof, e em outro momento também utilizaremos o material A Igreja de Edmund Crowley, tá bom? Hoje eu quero falar com os irmãos, encerrando então a questão acerca, nós falamos sobre os atributos. Hoje eu quero falar sobre o governo da igreja, para que a partir de semana que vem, na terça-feira, nós falemos sobre a missão da igreja, seguindo a tríade ali colocada no nosso cronograma, os pontos principais para se entender o que é a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? O primeiro aspecto, quando nós falamos sobre o governo da igreja, nós precisamos compreender, e a nossa aula de hoje é sobre isso, o governo da igreja. Nós precisamos compreender que existem diversas formas de governo, tá? Existem diversas formas de governo, ou seja, a maneira como a igreja é conduzida administrativa e espiritualmente, neste aspecto, em se tratando dela como instituição também. Então, mas obviamente sempre terá um administrador, eu digo aqui que sempre terá um administrador maior e central, que é Cristo, tá? Que é Cristo. Mas das diversas formas, tá? Das diversas formas de
das diversas formas de governo da igreja, eu quero destacar na aula de hoje e falar com vocês, trabalhar com vocês essa diferença que há na igreja, sobre 3 formas de governos que vocês já conhecem. Existe pelo menos 5 formas de governos, pelo menos, tá? Pelo menos existe 5 formas de governos, mas eu quero destacar 3 formas, as mais conhecidas, que é o governo episcopal, o congregacional e o que chamamos de sistema representativo ou reformado, ou melhor ainda, alguns vão dizer que é o sistema reformado presbiteriano, tá? Que é o representativo, tá bom? Então veja, 3 formas de governo episcopal, 3 formas de governar a igreja, episcopal, congregacional e o sistema portanto reformado presbiteriano. Aliás, só corrigindo, eu disse que existia pelo menos 5 formas de governo. São 7 formas de governo, conforme alguns estudiosos de teologia sistemática vão colocar. Por exemplo, Berkhoff vai colocar 7 formas de governo, tá bom? 7 formas de governo. E eu destaco aqui 3 delas, tá? 3 delas. E que são os mais comuns, tá? Aqui no Brasil eu destaco 3 delas porque são os mais conhecidos e é a forma mais comum que se vê, que nós podemos verificar nas igrejas evangélicas, tá? Então, nas igrejas evangélicas nós verificamos essa forma de governo. Por isso que eu vou destacar a vocês. O primeiro sistema de governo aqui é o que nós chamamos de sistema episcopal. Os episcopais, eles partem do princípio, claro, de que Cristo é a cabeça, mas que confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de bispos, considerados por eles, portanto, como sucessores dos apóstolos. Nesse sistema, a comunidade dos fiéis, ou seja, os crentes da igreja local, os membros da igreja local, eles não têm nenhuma participação no governo da igreja, tá? Não tem nenhuma participação no governo da igreja. E aí eu faço um destaque aqui em relação a esse governo, que se a defesa do sistema episcopal tem como base, uma das bases é dizer justamente que trazer justamente a ideia da sucessão dos apóstolos, a Bíblia mostra claramente que o ofício apostólico não era de natureza permanente naquela época. Outra coisa que deve se destacar em relação à questão do ofício episcopal com base na questão apostólica, é que devemos compreender que o ofício, apesar deles representarem uma classe distinta, apesar dos oficiais ali representarem uma classe distinta dos demais no que tange ao seu ofício, contudo, vejamos bem, a tarefa especial dos apóstolos não era governar e administrar os assuntos da igreja, mas sim a tarefa dos apóstolos era levar o evangelho às regiões não evangelizadas, fundar igrejas, e depois que eles fundavam a igreja, Paulo fez muito isso. Ele fundava uma igreja, mas Paulo não ficava ali cuidando administrativamente da igreja. Pelo contrário, Paulo plantava a igreja naquela região onde não havia, e depois que ele plantava essa igreja, Paulo fazia o quê? Pedia então, designava então presbíteros, pessoas para a tarefa de governar essas igrejas. Outro detalhe também interessante, contrário à ideia episcopal, é que antes do final do século I, o apostolado já tinha desaparecido inteiramente na história da igreja. Então eu digo que nós falamos que não é a base em sucessão apostólica não é uma base que sustenta a ideia do sistema episcopal, tá? Então é o primeiro detalhe que nós destacamos aqui. Quanto a a ideia é essa, a ideia do sistema episcopal é justamente isso, a ideia de que os bispos, portanto, os oficiais, eles são sucessores apostólicos. E é muito comum nesse sistema episcopal a centralidade apenas em uma pessoa. Então, no caso, o pastor da igreja. Então, o pastor, ele que dita as regras da comunidade
e a comunidade não é consultada, tá? A comunidade não é consultada, ele decide como que vai ser as coisas e aí toma as decisões que segundo ele considera mais viável e apenas informa a comunidade. Esse é o sistema episcopal centralizador. Contudo, existe outro sistema que é o que nós chamamos congregacional. Este sistema também é conhecido como independente. Se o sistema episcopal ele exclui a comunidade da participação no governo da igreja, o sistema o congregacional é o contrário, dá toda a incumbência para a comunidade dos crentes e não para os oficiais. É o inverso. Se o episcopal tira dos crentes a oportunidade de participar no governo, o congregacional não. O congregacional, eles, portanto, coloca sobre a comunidade o governo da igreja. Segundo defensores desse sistema, cada igreja ou congregação é uma igreja completa. É uma igreja completa, independente de todas as demais. Nesse tipo de governo, por exemplo, de governo de igreja, o poder de governo, como eu disse, fica exclusivamente com os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar os seus próprios assuntos. Os oficiais dentro desse sistema, eles são, podemos dizer, eles foram colocados ali, eles foram designados ali para ensinar e para administrar os interesses da igreja. E não tem poder de governo além do que possui como membros da igreja. Então, esse é um sistema contrário ao sistema episcopal. Tá? Não há um grupo de oficiais que governam, que cuidam da igreja, mas a comunidade. Vou dar um exemplo. Nós precisamos trocar a janela do templo. Convoca-se a todos os membros da igreja, a assembleia da igreja, para dizer: irmãos, nós podemos ou não trocar a janela do templo. Se vamos tocar por que cor, qual é o tamanho. Então toda a comunidade vai participar. Precisa fazer uma reforma na igreja. Irmão, nós vamos reformar ou não? Então qualquer tipo de decisão, convoca-se a comunidade dos crentes para que estes, portanto, possam decidir se vão ou não realizar determinados trabalhos. Porque o governo reside na comunidade. Mas o sistema que nós chamamos, que aqui é o terceiro, que nós chamamos de sistema representativo ou reformado, ou reformado presbiteriano, esse sistema presbiteriano é um sistema que não é um sistema episcopal, porque ele não exclui a comunidade de participar do governo da igreja, mas também ele não é um sistema congregacional onde os assuntos da igreja ficam a cargo da comunidade sempre. Não. No sistema reformado, ou no sistema reformado presbiteriano, há um equilíbrio na forma de se governar a igreja. Explico. Este é o sistema que nós chamamos então de representativo, e com isso nós, quando falamos do sistema representativo como sendo uma das melhores opções de governo da igreja, nós não estamos dizendo com isso que as igrejas reformadas têm um sistema sem falha, não é isso que nós estamos falando. Há igrejas reformadas que não adotam o sistema representativo, tá? Há igrejas reformadas que não adotam o sistema representativo, mas o que nós estamos dizendo ao olharmos para o sistema representativo aplicado na igreja, nós estamos dizendo que buscamos derivar os princípios fundamentais para a forma de governar a igreja da palavra de Deus. Buscamos derivar os seus princípios fundamentais na palavra de Deus. Os princípios fundamentais desse sistema busca primeiro compreender o papel primário de Cristo sobre a igreja, o papel dos oficiais e o papel da assembleia ou da comunidade dos crentes.
E aí, nesse aspecto, eu quero destacar então 3 princípios fundamentais desse sistema. O primeiro princípio do sistema reformado presbiteriano é que a ideia primária é Cristo é o chefe e cabeça da igreja. Cristo é a fonte de toda a autoridade, pois mantém relação viva e orgânica com ela. Ele enche de vida e governa espiritualmente a sua igreja. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter em relação a esse sistema representativo é justamente isso. Cristo é o chefe da igreja, ele é o cabeça, é a cabeça da igreja. E nós podemos verificar em textos que eu vou pedir para vocês lerem esses textos, que é João capítulo 15, quando ele fala da videira, versos de 1 a 8, depois Efésios capítulo 1, verso 10, verso 23, aliás, verso 22, 23, Efésios 2, verso 20, e eu vou ler para vocês Colossenses. Eu vou ler para vocês Colossenses capítulo 1, verso de número 18. Verso de número 18. Olha o que está escrito em Colossenses 1, 18. Paulo diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Em todas as coisas terá primazia. Então, o primeiro princípio fundamental do sistema presbiteriano é que Cristo é o chefe e cabeça da igreja. O segundo princípio é que Cristo exerce sua autoridade por intermédio da sua palavra real. Ele mesmo governa a sua igreja através de todos os séculos. Mas, ao fazê-lo, utiliza os oficiais da igreja como seus órgãos. Estes não têm, ou seja, os oficiais da igreja não têm poder absoluto ou independente, mas unicamente um poder derivado e ministerial. Um poder derivado e ministerial. Nosso poder emana de Cristo. O poder não vem de nós mesmos, o poder não vem dos oficiais da igreja, mas o poder ele é derivado. Um poder ele é derivado, ele vem de Cristo, tá? Então Cristo exerce sua autoridade por meio dos oficiais, e esses oficiais eles são revestidos de poder por Cristo. O poder não está neles, mas o poder está em Cristo. O poder está em Cristo. Isso em relação a um segundo princípio no que diz respeito a esse sistema. Um terceiro princípio do sistema presbiteriano representativo de governo da igreja é que o poder da igreja reside primariamente no corpo governante local. Veja bem, explico. Um dos princípios fundamentais do governo reformado presbiteriano é que o poder ou a autoridade da igreja não reside antes de tudo na Assembleia Geral de alguma igreja, tá? Na Assembleia Geral de alguma igreja. E é só secundariamente por derivação dessa Assembleia, confiado ao governo, ao corpo governante da igreja local, mas sim que sua sede original no conselho da igreja local, ele é transferido. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Quando eu falo que o princípio fundamental do governo presbiteriano é que o poder ou a autoridade da igreja não reside antes de tudo na Assembleia Geral de alguma igreja, mas ela é derivada porque, veja bem, pegando o princípio anterior de que o Senhor governa a sua igreja por meio de oficiais e que o poder desses oficiais não vem deles mesmos, mas do próprio Cristo, é que o sistema presbiteriano, então o sistema presbiteriano entende que a forma de governar a igreja, olhando para as Escrituras, é que essa igreja, Cristo governa essa igreja por meio dos seus oficiais, mas como esses oficiais são colocados para governar a igreja, aí sim que há a participação da Assembleia. É nesse sentido que eu estou dizendo aqui, que eu digo que reside antes de tudo na Assembleia de alguma, reside antes de tudo na Assembleia de forma secundariamente,
por derivação, ou seja, quando esta assembleia ela elege os seus oficiais para que estes oficiais os represente no governo da igreja, na liderança da igreja. De uma forma mais prática, para os irmãos entenderem, o sistema presbiteriano ele fica da seguinte forma: há um conselho, há um presbitério, há um sínodo e há um supremo concílio. Como que o conselho é formado? O conselho é formado do pastor e os presbíteros. Mas como estes foram colocados no conselho? Por meio da assembleia. Então a assembleia tem uma participação no governo da igreja. De que forma? Quando esta assembleia escolhe os seus oficiais para que estes, portanto, cuidem da igreja. Para que estes cuidem da igreja. Então, é nesse sentido que a Assembleia tem a participação. Uma vez que o conselho está montado com esses presbíteros, com esses oficiais, estes, portanto, vão cuidar da igreja de forma administrativa e espiritualmente, juntamente com o pastor, espiritualmente. Mas veja, eles, portanto, essa Assembleia, portanto, confia o governo da igreja aos oficiais, entendendo que é dessa forma que a estrutura bíblica se dá na história. Então é assim que funciona. E por consequência, o presbitério ele é composto de quê? De algumas igrejas que fazem parte de uma mesma região, e cada igreja organizada envia para esse presbitério um presbítero e o pastor, 2 representantes. Esses, portanto, formam o presbitério e que vão cuidar das igrejas de determinadas regiões. E assim sucessivamente. Em relação ao sínodo, os membros, 3 presbíteros e 2 pastores do presbitério, formam o sínodo, que vai cuidar também de uma região da cidade. E o Supremo Concílio é aquele que cuida então de todas as igrejas presbiterianas, que se reúnem de 4 em 4 anos, mais a sua comissão executiva, a diretoria se reúne anualmente. É importante nós falarmos isso, porque veja, meus irmãos, é dessa forma que se dá o sistema representativo de governo, que nós entendemos que esse é o melhor para a igreja. É o mais correto e é o que reflete melhor as escrituras. Então eu apresentei para vocês aqui 3 formas de governo e dei um destaque maior para o sistema reformado presbiteriano, tá? Por ser o nosso sistema trabalhando justamente de uma forma representativa. Agora, outro aspecto relacionado à igreja, agora saindo do campo de governo da igreja, isso é algo muito pacífico. Outro aspecto importante da igreja é o poder da igreja. Nós precisamos compreender que Cristo não só fundou a igreja, mas também a revestiu do necessário poder ou autoridade. Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então Cristo não só fundou, mas ele revestiu do necessário poder a igreja. Ele é o cabeça da igreja, não só no seu sentido orgânico, mas também no seu sentido administrativo. Ao falarmos que a igreja foi fundada Jesus ao falar que a igreja foi fundada sobre uma rocha, que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, isso em Mateus 16, verso 18, ele vai falar isso, os irmãos podem verificar. Na mesma ocasião, também prometeu dotar essa igreja de poder. Tá? Ele prometeu dotar essa igreja de poder. Nesse sentido, os oficiais da igreja recebem sua autoridade de Cristo e não dos homens. Mesmo que a congregação sirva de instrumento para instalar esses oficiais no seu ofício. Mas, primariamente, essa autoridade ela vem de Cristo, que usa a comunidade da fé para reconhecer em algumas pessoas um chamado para aquele ofício. E aí eles, portanto, servirem a igreja dentro dos seus ofícios, dentro da sua vocação.
Mas Cristo, ele revestiu a igreja. O poder da igreja vem de Cristo, de sua palavra, não vem das pessoas. O poder da igreja vem de Cristo. Então, não somos dotados, aliás, o poder não vem de não emana de nós, mas o poder da igreja vem da pregação fiel da palavra, que é muito diferente do que nós entendemos, de que muitas denominações entendem por poder hoje. É muito diferente. Poder não é a bagunça que nós vemos hoje. Poder é justamente o ser revestido, capacitado para expor com fidelidade a palavra de Deus, o evangelho das boas novas de salvação. A natureza do poder, nós podemos dizer então que a natureza do poder é de ordem espiritual e ministerial. Quando se afirma que o poder da igreja é espiritual, não se quer dizer que é totalmente interno e invisível. Desde que Cristo governa tanto o corpo como a alma, sua palavra e os sacramentos, batismo e santa ceia, se dirige ao homem como um todo. Ao homem como um todo. Então o poder espiritual da igreja é justamente o poder capacitador de Cristo para conduzir a sua igreja. Quanto ao poder ministerial da igreja, consiste na pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos, no exercício da disciplina e na restauração. Há diversos textos que os irmãos podem ler: Mateus 16, verso 19, João 20, verso 23, 1 Coríntios 5, verso 4, Tito 3, verso 10 e Hebreus 12, verso 15 a 17, fala do processo disciplinar, e a igreja nesse processo, portanto, no trabalho de disciplina e de restauração. Então, entendamos bem esse aspecto relacionado à igreja, quanto o seu governo da igreja, quanto o poder da igreja. O poder da igreja está em Cristo. Ele revestiu a igreja com o necessário poder para o cumprimento da sua ordem, e a natureza desse poder é espiritual e ministerial. Espiritual porque Cristo governa tanto o corpo como a alma, sua palavra e os sacramentos. Se dirige ao homem como um todo, tá? Como um todo. E espiritual, aliás, e ministerial, porque a natureza do poder sendo ministerial consiste na função de pregar a palavra e administrar corretamente os sacramentos e o exercício correto da disciplina e da restauração. Isso no que diz respeito, portanto, ao governo e o poder da igreja, o poder da igreja. Então, isso tem que ficar claro o que é a igreja, de onde vem o poder da igreja, como que a igreja é governada, deve ser governada, e qual que é a natureza desse poder. Isso são coisas que devemos entender para olharmos para a igreja e enxergar que a igreja tem tudo isso. O Senhor proveu para a igreja tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Então, próxima aula nós vamos falar sobre as marcas, aliás, nós vamos falar sobre a missão da igreja, seguindo a tríade ali do nosso cronograma. Nós vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aqueles irmãos que não entregaram o estudo dirigido, lembre-se que o prazo foi dado até o dia 26, se eu não me engano, amanhã. Entregue o estudo dirigido e certamente, se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, você pode mandar uma mensagem para que eu possa esclarecer a sua dúvida. Deus te abençoe e que continuemos crescendo no conhecimento de Cristo, em nome dele mesmo. Amém. Obrigado, meus irmãos.